os caras botam um vídeo no telão que fica passando enquanto ele tá cantando. O da Anitta, o vídeo que tá passando, a cena é o que ela tá falando, entendeu? Então fica muito mais dinâmico. Tem um time code nisso. É, totalmente, assim. E aí as luzes vêm mais forte, mais alta. E aí eu fui lá pra falar com os caras sobre isso, assim. O episódio de hoje do Totalks é com uma pessoa muito querida, muito legal e que a gente teve coincidências e coincidências, que a gente se conheceu rapidamente em episódios também muito rápidos e importantes. É o Rafa Martins, um cara que entende tudo de tecnologia, Rafa. Nem tudo, sou um Bom te ter estudioso. aqui. Eu agradeço o convite, é uma honra. Nem tudo só estudioso, mais ou menos, né? Entende muito e é muito estudioso também. Estudo bastante. Estudar é um hábito para mim, então por isso que eu conheço um pouco de algumas coisas aí. Que legal. Muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom, Rafa, para mim também é um baita prazer. E falando, né, como eu falei ali das coincidências, a gente se viu, essa aqui acho que é a terceira vez que a gente se vê pessoalmente, Creio que talvez em outras vezes que pode ser, que a gente nem lembre. nem lembro. Mas a primeira vez foi aqui no período da enchente, que a gente estava num grupo aí de Sim. voluntários, né? Assistencializando as pessoas, né? Como podíamos Como podíamos e e pudemos fizemos fazer bastante. muito. Foi um período muito complicado, né? Acho que ninguém esperava, né, tudo isso. E eram problemas que se acumulavam, né? Não sei se tu estava com esse sentimento também, mas eu resolvi uma coisa aqui, olhava pro lado, tinha mais 200 para resolver e parece que nunca era suficiente, né? E eu lembro que eu falava pro pessoal, nossa, daqui a pouco a gente não vai aguentar mais, cara. Tem que ser o governo, a prefeitura, porque não adiantava só boa vontade naquela época, né? Tu tinha que ter técnica também, né? De como tu vai chegava uma carreta. Como que a gente vai tirar as coisas da carreta? Não é só boa vontade. Ah, mas eu nunca aqui, mas a gente tirava, né? Sabe que isso das carretas tá falando. Os meus contatos, né, de telefone, simplesmente, sei lá, mais do que triplicaram, mais, tanto que depois os telefones das pessoas que foram fazendo contato, inclusive motoristas de carreta do Brasil inteiro, me ligavam: "Dona Silvia, olha só", eu disse: "Gente, quem é?", né, um sotaque lá de Minas, outro de São Paulo. Sim. E aí eu fui botando o nome das pessoas e botava SOS. Cara, um dia eu fui olhar, Só por só SOS por SOS. tinha um monte. Sensacional, Não, mas sensacional. eu acho que o início até dessa relação com o Total foi por causa de uma carreta, que o cara me ligou também, tu falou, agora eu lembrei. Ele falou, como é que é a rua aí onde é o instituto? Manda uma foto. Aí eu mandei uma foto, o cara falou, cara, a carreta nem entra aí na rua. E tem que ter umas coisas para tirar e tal. Eu disse, putz, precisa de um shopping então para ajudar. Daí que a gente começou a conversar, né, e Que tal. legal, Para receber, né, uma carreta, né? Que como eu falei, a gente percebeu muito claramente que não bastava a boa vontade, né? A boa vontade era muito importante, mas tinha que ter gente que entendesse, né? De logística, de como armazenar as coisas, distribuir, né? Era complexo. Mas, Rafa, se a gente não tivesse essa boa vontade, a gente não teria mobilizado Claro, essas empresas todas de com logística, certeza. e eu acho que isso foi também um ganho muito, né, porque a Sim. gente conseguiu cutucar muitas empresas Sim. que vieram tranquilamente, E a facilmente. gente usou o nosso network para isso, né? Eu lembro que pessoas que eram clientes, lugares que eu dei palestra, falava, cara, lembra que eu dei uma palestra? E pois é, agora eu tô precisando de outra coisa. Eu tô precisando comprar arroz agora. É isso aí. Era isso aí, né? E a outra coincidência foi que eu te encontrei, eu vou contar ela um pouco inversa para te dar o gancho para contar quem tu é, Sim, Rafa, e como começou a tua história. A gente se encontrou há pouco tempo no evento da Feira Brasileira do Varejo, que aliás tu é o curador, né, sim, achei bárbaro, também muito legal isso, que tu também vai contar. sim. Nós vamos precisar de 4 horas e É, vamos ficar aí, já pede a pizza aí pra nós. boa. E aí quando eu te olhei ali, a gente ficou conversando e tal, e deu uma liga e eu disse: "Ah, vem participar do Totalks, né, com a gente e tal". E tu prontamente topou, Sim. e aí de madrugada eu em casa, puxa vida, quem é o Rafa melhor, né, pra poder saber um pouco mais do Rafa, vi a Cher, uma série de coisas, e vi um episódio teu, do Aula Podcast, é Aula isso? podcast. Com o Dado Schneider, onde tu falou que tu conheceu o Dado e que tu escreveu o prefácio do Dado. Eu digo: "Não, só um pouquinho". Eu li o livro do Dado, eu li o prefácio, eu adorei o prefácio do livro do Dado, eu fiquei emocionada com o prefácio do livro do Dado. Ele também me disse quando eu mandei, ele falou, cara, eu chorei.
E toda vez que eu leio, eu fico muito emocionado, porque é uma história legal, né, de se contar, né. Então como Bom, eu sou, nasci em Porto Alegre, mas fui criado em Gravataí, né, próximo da Coab, lá em Gravataí. Tinha pouquíssimos recursos quando eu era jovem, adolescente, né, minha mãe fazia faxina em alguns lugares, meu pai trabalhava com transporte, então eu tive uma infância, pré-adolescência ali, com pouquíssimos recursos, né. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, uma profissão que hoje talvez nem tenha mais tanto como naquela época, né. E pelo CIE, esses dias eu até encontrei um diretor do CIE num evento que a gente foi palestrar juntos até, e eu falei pra ele: "Cara, meu primeiro emprego foi pelo CIE, um estágio de office boy lá em Porto Alegre, que eu ia correndo no banco, e ninguém gostava de office boy naquela época, né, porque tu parava o caixa, ficava 1 hora lá, o cara pagando tuas coisas, e nessa época eu ganhava R$ 120 por mês, e desses 120 eu pagava 80 do meu curso de informática na Nossa, Data Control, que é uma escola que acho que nem existe mais, nem mas na época era super conhecida, né. Fiz curso de DOS, de Windows e Office. E toda vez que era uma época que eu recebia o meu salário e dava para minha mãe, ela ia lá, pagava o meu curso e o resto ficava para ela, né. Pra comprar as coisas pra gente, para o dia a dia, né, também não era muito dinheiro, mas toda vez que minha mãe ia pagar a mensalidade, ela falava: "Ó, você tem que conseguir emprego para meu filho aqui, porque ele é super dedicado, estudioso e tal". Até que um dia eles me convidaram para estagiar nessa escola, então eu virei monitor da escola, então eu ficava na sala junto com os professores, ajudando os alunos e tal. E aí me destaquei fazendo isso, e a escola me convidou para virar professor da escola. E aí ganhei uma turma, comecei a dar que aula de legal. Windows, Word, Excel, essas coisas todas. Em 1 ano eu tinha 10 turmas, e super bem, assim, as pessoas gostando muito. E aí virei coordenador dos professores e depois virei coordenador de todos os coordenadores da rede inteira, e aí, né, trabalhei muito com educação, assim, não só na Data Control, mas em outras escolas também. E a educação mudou a minha vida, né, isso eu falo o tempo todo, assim, né, que foi por ter acesso à educação de qualidade que eu me tornei o que eu me tornei, assim, e tive as oportunidades que eu tive, né, então, trabalhei muito tempo com educação, depois eu trabalhei no varejo, então eu sempre gostei de educação e publicidade, né, então sempre flertava com isso, e aí veio o marketing digital, que meio que unia essas 2 coisas, tecnologia e marketing, comunicação, então isso me atraiu na época, eu comecei a estudar, isso faz 18 anos, né, comecei a estudar sobre isso, e abri uma vaga para trabalhar na Paquetá Esportes, no e-commerce, que era algo que não existia na época, e-commerce. A Paquetá Esportes foi uma das primeiras do Brasil a ter e-commerce, né. E eu fui trabalhar lá, foi super legal, fiquei 2 anos lá trabalhando, aprendi tudo sobre marketing digital, fazendo, né, porque não tinha referência, não tinha curso, não tinha nada do que tem hoje, né. Você implantou Aprendi fazendo, assim, foi nessa época que eu conheci o Guto até, o Guto Rocha, porque a agência dele atendia a Paquetá, e depois fui trabalhar na Labs, também com marketing digital, e foi 2 grandes experiências, né, porque trabalhar no varejo, tu sabe bem como é uma loucura, mas a gente aprende coisas que só aprende no varejo, né, aquela coisa de vender todo dia, né, e meta e correr atrás, enfim. Mas a educação sempre me puxava, assim, né, porque esse elo que eu tenho forte com a educação, por eu ser o produto da educação, né, eu falo, né, que bota alguém com educação de qualidade, sai alguém como eu, né, que conseguiu montar a sua empresa, prosperar, né, enfim. E aí nessa época que eu trabalhava na Labs, eu fui para a Cadastra, que é uma agência bem conhecida aqui do Sul também, e nessa época da Cadastra eu ia para São Paulo muito para participar de eventos, né, e eu pensava: "Putz, meus amigos aqui de Porto Alegre queriam também ir nesses eventos, mas eles não têm dinheiro, não têm condições", né, eu tinha um cargo de gerência, então ia por causa disso. E aí: "Vamos fazer um evento aqui em Porto Alegre". E aí eu fui na SPM, o professor Genaro, tu ah, deve sim, claro, conhecer, você foi meu professor. ele essa história é legal também, porque eu montei um projeto de um evento para acontecer aqui em Porto Alegre, só que eu não conhecia ninguém. E aí eu fui lá na recepção, falei: "Ah, eu queria falar com o diretor", eu nem sabia o nome dele. E aí a menina lá falou: "Ah, mas tem horário marcado?" Eu falei: "Ah, não tenho, mas se ele não puder me receber, outro dia eu venho o dia que ele puder". E ele me recebeu, fui lá na sala dele, me lembro como se fosse hoje, sentei na frente dele, assim como a gente tá, e falei: "Ah, professor, pô, a gente só tem evento em São Paulo, a gente tem que trazer evento pra cá e tem que ser aqui na SPM". Era dia 12 de novembro de 2013 isso, faz quase 12 anos, né.
E aí ele falou: "Cara, mas quem tu é? O que que tu faz, né? Como assim? Que te Que alimenta. ideia maluca é essa?" E aí eu falei: "Não, porque acho que se a gente fizer aqui, trazer os palestrantes para cá, a gente vai fomentar aqui, né, o mercado daqui, tem muita gente que tem interesse e tal". E ele falou: "Cara, eu achei isso muito maluco, porque quando tu quer fazer o evento? Dia 7 de dezembro, então tinha menos de um mês". E ele falou: "Tá, e o que que tu já tem?" Daí eu: "Essa reunião". E eu E digo a que é vontade, e né. eu digo, né, que hoje em dia, talvez tu também sinta isso, às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala: "Cara, esse cara vai fazer coisa boa", né, é meio Sem maluquinho, dúvida. assim, né, mas é os malucos que mudam, né, o status quo das coisas, assim, naquela época eu não tinha tanto esse nível de consciência, mas, eu queria muito fazer. E eu acho que ele percebeu que eu queria muito, e ele: "Vou ajudar esse cara aí". E aí ele falou: "Tá, eu vou abriu lá a agenda do auditório, que dia 7 tá livre, já vou reservar aqui pra ti", na hora, assim. "E que mais precisa? Como mais posso te ajudar?" Daí ele disse: eu queria divulgar para os alunos na sala, e se tu puder pagar o coffee, qualquer coisa que tu puder me ajudar a partir de agora já tá ótimo, mas só o auditório já tá maravilhoso". E em meia hora a SPM virou parceira de um evento que nem existia. E aí depois fui fazer a mesma coisa com a RBS. Fui lá na RBS, pedi um anúncio da Zero Hora de domingo, que naquela época era super, né, Zero Hora de domingo. Sim. A gente comprava para ver os empregos, os A cursos, gente lê no lembra? sábado, às 0h de domingo. Exatamente. Que era o caderno de empregos, lembra? Que era super, né? E aí a Zero Hora também me ajudou. Depois fui pedindo para os amigos, assim, tu pode pagar passagem de um, o hotel do outro, e cada um foi passando o chapéu, assim, que é aquilo, né? Quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito, corre atrás e fala, e as pessoas se contagiam com isso. E aí a gente fez o primeiro evento no dia 7 de dezembro de 2013. E foi um sucesso, a gente vendeu em uma semana todos os ingressos, porque as pessoas se identificaram com o formato, o jeito de fazer. Em 2014 a gente fez outro evento, e de 2014 a 2019 a gente fez 123 eventos presenciais, Meu, que bárbaro. em todas as regiões do Brasil. Então a gente fez o primeiro e o segundo aqui em Porto Alegre, e no segundo aconteceu uma coisa muito legal, que parou um ônibus do lado da SPM, e começou a descer um monte de gente. E aí veio um cara falar comigo e falou: "Ah, o senhor que é organizador do evento?" "Sou". Eu disse: "Ah, eu trouxe meus alunos lá de Curitiba, do Paraná, de ônibus, Nossa, que para alcance. participar do evento, porque alguém dos meus alunos viu a divulgação, achou legal, me mostrou e falou: 'Pô, a gente podia ir para lá'". E foi de ônibus, 40 alunos e mais ele, e aí eu achei aquilo incrível, né, que aí é o poder do empreendedorismo, né, o quanto tu consegue impactar pessoas que tu nem faz ideia, né. E mobilizar, E né. mobilizar, né, Hum. e aí, no final do evento, ele falou: "Cara, vamos levar esse evento para Curitiba". E eu nunca imaginei nem ir para Curitiba, né. Lembra lá do Rafael de 13 anos que não tinha recurso, não tinha nada, imagina ir para Curitiba, né. E aí ele falou: "O que que tu precisa?" Daí eu falei: "Cara, mesma coisa que daqui, tem a faculdade lá", ele era da PUC, né, "vocês devem ter auditório lá, me empresta o auditório, deixa eu divulgar para os alunos, vou replicar a mesma coisa que eu fiz aqui que deu certo". Bem Bem simples. simples, porque a faculdade já tem a estrutura, né, para fazer o evento. Eles têm um auditório grande normalmente, já tem segurança, limpeza, internet, estacionamento, eles têm tudo, né. E aí eu fui replicando em faculdades no Brasil inteiro. Aí em Brasília eu fui ver qual era a faculdade que tinha comunicação, falei com o coordenador, falei que já fazia em Curitiba e Porto Alegre, e para a faculdade é bom também, né, levar uma atividade com profissionais de Claro. mercado e tal. Então a gente fez 123 eventos, de Porto Alegre a Manaus a gente fez eventos. Não, só um Fez pouquinho, da Coab a Manaus. da Coab a Manaus. Então a gente fez em Belém do Pará, fez em Manaus, fez em Salvador, Goiânia, enfim, fizemos em vários lugares, sempre com essa motivação de propósito de dar acesso à educação para as pessoas, né. Então essa sempre foi minha motivação, assim, né. Eu falo que, em resumo, o que eu faço até hoje é isso, eu trabalho para dar acesso à educação para as pessoas, porque foi através disso que eu me transformei, né, de sair o cara lá pobre da Coab de Gravataí para ser um empreendedor que tem uma empresa próspera, né, enfim. E aí na pandemia, já tô acabando a história, ela é longa, né, Não, mas eu pode tô ir, pode ir, encurtando aí pode ir, porque algumas eu tenho um monte partes. de coisa no meio do caminho para te perguntar e alongar mais Em ainda. 2019, a gente estava no auge, assim, a gente estava fazendo 14 eventos por ano, né, mais de um evento por mês em muitos lugares, porque aí as faculdades começavam a nos procurar, "não quer trazer o evento para cá? A gente tem a estrutura, leva, né, vocês podem levar e tal". E o evento a gente fazia com 2 malas. A gente não tinha uma estrutura de evento, né, eu fazia os caderninhos, a caneta, uns adesivos, a gente botava na mala, uma mala era de roupa, a outra era do evento, e a gente ia.
chegava lá, o pessoal, tá aí as coisas do evento, tá aqui dentro dessa mala aqui, né? E a gente fazia como podia, fazia um banner lá na gráfica do local, fazia algumas coisas de ativação, mas era meio que isso, assim, né? Então a gente sempre fez muito com quase nada, né? Com pouquíssimos recursos, até que em 2016 a Azul virou um parceiro nosso, porque eles foram num evento que a gente fez em São Paulo e o cara gostou do propósito, assim, ele falou, pô, que legal esses caras, né? Porque quando eu abri o evento, eu falei, nosso propósito é levar a educação para onde a gente puder, mas principalmente para fora do eixo Rio-São Paulo, que já tem muito evento, todo dia tem muitos eventos. A gente quer fazer evento em Manaus, em Belém do Pará, nesses lugares que são mais precários de eventos como esse. E eles se identificaram com isso. Tu vê que isso é uma coisa interessante, né? Que a Azul não patrocina, ele já nos patrocina há 8 anos já. E não é para vender mais passagem, né? É pelo propósito, é pelo que eles também acreditam, né? E todo ano passado, em dezembro, eu dei uma palestra lá na convenção de diretores deles e eu agradeci eles mais um ano por eles nos ajudarem a levar a Uau. educação para outros lugares e as pessoas se conectam com isso também, né? E aí, enfim, em 2019 a gente montou uma escola do Share aqui em Porto Alegre. Gastamos todo o dinheiro que a gente tinha acumulado nesses anos para montar uma escola aqui na Independência, onde era a Pertinho? OSPA ali, na Sim, 925 sim, sim, ali, sim. e inauguramos em janeiro de 2020. E em março veio uma pandemia global. E aí é o início de um sonho, deu tudo errado, né? Porque tudo que a gente fazia era presencial e com aglomeração, né? Quanto mais gente, melhor, inclusive. E aí a empresa quase quebrou, né? Porque 95% do faturamento caiu de um mês para o outro. E não só isso, né? Em janeiro a gente tinha fechado 8 patrocinadores dos eventos do ano inteiro, que já tinham pago, inclusive, porque a gente pegava esse dinheiro para comprar brinde em volume, né? Que a gente ia usar durante o ano. E aí, quando deu a pandemia, eles queriam o dinheiro de volta. E a gente não tinha o dinheiro, porque a gente já tinha gasto comprando essas coisas. Quando a gente abriu a escola em janeiro, a gente abriu as turmas e o pessoal já se inscrevia. Então a gente começou a abrir muitas turmas, porque antes de montar a escola, a gente contava nas redes sociais: chegou o pedreiro, o Joãozinho aqui que vai montar a nossa escola, chegou o saco de cimento, e a gente ia envolvendo as pessoas Sim, na vinda da escola. E aí, quando a gente inaugurou, todo mundo queria conhecer. Né, sim, deu gerou um super desejo certo, enorme. enorme, pessoas de outros estados que a gente já tinha feito evento. Veio uma menina Pessoal de caravana de não, Manaus. veio 3 pessoas de Alagoas na primeira turma. O cara gastou muito mais de passagem e outras coisas do que para o que ele pagou para fazer o curso, né? E aí a gente estava botando turma para abril, maio já, e as pessoas se inscrevendo. E aí aconteceu uma coisa muito boa, assim, nessa época. Nessa época não teve nada bom, assim, né? Mas do ponto de vista de marcas, né? Assim, da relação das pessoas com a marca, muitos alunos que a gente ia falar, putz, teu curso é em maio, cara, não vai acontecer. Pelo que o Mandetta falou aqui, vai durar 2 anos, então eu vou devolver teu dinheiro. E muitas pessoas falavam, não, fica aí com o dinheiro. Quando voltar, a gente vê o que faz, porque eu não quero que vocês quebrem. O que vocês fazem é importante para o mundo, para as pessoas. Então, acho que, de novo, né, coisa de por Sim, que tu faz o que tu faz e como as pessoas se identificam com isso, né? E foi um momento emocionante para nós, assim, né, de ver as pessoas, não, fica aí com meus R$ 400, que eu sei que para vocês vai fazer muita falta e tal. E aí a gente montou uma tese porque assim, a gente ia quebrar, né? E acho que essa é uma dica de empreendedorismo até, né? Quando a gente está com um problema muito grande, a gente não ficar só olhando para o problema muito grande, a gente pensar o que a gente vai fazer depois. Porque senão tu só resolve o problema e acabou a empresa, né? E eu sim. lembro que nessa época eu chamei a equipe e falei, gente, olha só, das 8 às 3 a gente vai resolver problema. Das 3 às 6 a gente vai pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Porque a gente precisa continuar, né? Não dá para só resolver problema. E aí a gente tinha uma plataforma de cursos assim online, mas ela era muito embrionária e ela virou o grande produto da empresa, que é o Clube Share. A gente criou uma tese de investimento, de captar investimento no mercado. Eu sabia zero sobre isso. E foi aí que eu entrei profundamente no mercado de tecnologia, para captar investimento para a nossa startup, que é o Clube Share. Então eu lembro como se fosse hoje, lá era abril de 2020, eu no YouTube, como fazer um pitch. E aí eu vi todos os vídeos que tinha no YouTube de como fazer um pitch, montei um, mostrei para 3 amigos assim que entendiam e os caras falaram: "Cara, tá muito ruim. Precisa melhorar para ficar mais ou menos assim". Mas eu fui para darem feedback mesmo. E aí fiz uma lista de 8 possíveis investidores, pessoas que eu conhecia, que, né, tinham uma admiração por nós e tal.
E o primeiro cara que eu apresentei foi o Marcelo Pacheco, que na época era vice-presidente da RBS. Uhum. Eu lembro que eu dei uma palestra na RBS e ele tava na primeira fila, assim, ele falou, cara, antes de começar, eu vou sair em 10 minutos, porque eu tenho uma reunião, então tu não acha ruim que eu vou sair no meio, que eu não tô gostando, que não é isso, que eu tenho uma reunião, beleza. E a palestra durou 1 hora e ele ficou todo o tempo. Ele cancelou a reunião para continuar na palestra, né? Então a gente criou uma conexão, assim, né, e tal, e aí ele foi o primeiro que eu apresentei, e o pitch tinha 12 slides, lá no slide 8 ele falou, cara, eu vou entrar. Porque eu gosto de ti, da tua capacidade de execução, acho que o que tu vai fazer faz sentido, então pode contar com o meu dinheiro aí, tá tudo certo. Depois fui falar com outros, e os 8 que eu falei, os 8 botaram dinheiro. Então a gente fez uma captação lá, de investimento anjo, assim, né, e no final de 2020, né, porque era uma época que parecia que tudo ia ser digital, então a nossa tese fazia sentido, a taxa de juros era 2,5%, então não valia a pena investir em outras coisas, startup parecia um bom investimento, né, então captamos razoavelmente fácil, assim. E aí em janeiro de 2021 a gente começou o Clube Share prometendo para os investidores chegar em 1.000 assinantes, é uma plataforma de assinatura de cursos e formações, então tu paga lá R$ 59,90 e tem mais de 100 cursos lá, que eram os cursos que a gente fazia antes presencial, todos eles online, com E certificação, para quem se destina? profissionais de comunicação e marketing e tecnologia. Então e todo mês tem novos cursos, essa é a promessa do produto. No final do primeiro ano, a gente chegou a 2.000 assinantes. Dobramos o que a gente prometeu para os investidores e eles botaram mais uma grana. E aí, no segundo ano, a gente dobrou de novo, 4.000 assinantes. E hoje a gente tem 11.000 pessoas usando a plataforma. Hoje a gente voltou a fazer os eventos, os cursos, né, presenciais, porque as pessoas também demandam isso. Claro, tem. Porque tem público para os dois, assim. E nesse meio tempo de tudo, lá quando eu era office boy, quando eu tinha lá 15 anos, teve um dia que eu estava no centro de Porto Alegre, fui fazer minha rotina lá de office boy e eu vi um outdoor grande, assim, de um cara careca Ah, tá, aí eu para sei a dar história do dado, para boa. dar uma palestra, o mercado muda, a palestra muda. E aí eu achei muito interessante, né? Achei, putz, que legal isso aí. Ia ser no Plaza São Rafael. E aí eu ia passar pelo Plaza lá para fazer alguma entrega, alguma coisa. E daí fui na recepção do Plaza e perguntei quanto era o ingresso. Era o dobro do que eu ganhava no mês o ingresso. Daí, eu, putz, dessa vez não vai dar para mim assistir o Dado Schneider, né? E aí o tempo passou, né? Eu continuei acompanhando o Dado e quis o destino que 5, 6 anos depois a gente estava num mesmo ambiente, assim, e ele ia dar uma palestra. E eu não sabia que ele ia dar uma palestra nesse evento. E aí eu assisti, né, a palestra dele, e quando acabou eu contei para ele essa história. Eu E falei, tu pagou a cara, palestra? paguei. Boa. E foi tipo 6 anos, 7 anos depois, eu falei, cara, há 7 anos atrás eu queria ter assistido essa palestra, eu era office boy, não tinha dinheiro e tal. E ele se emocionou, né? Ficou feliz e tal. E hoje o Dado é um amigo, assim, né? A gente toma café junto, almoça uma vez por mês, pelo menos, e tal. Porque ele se identificou muito, né, com a história, né? E com tudo isso que acontece. A gente tem um podcast juntos hoje, inclusive, né? Mas tudo começou de eu conhecendo ele num outdoor e não conseguindo pagar o ingresso, porque eu ganhava metade do que era o ingresso do evento, né? E hoje de manhã eu falei com ele antes de vir pra cá, até ele tava indo pra porque eu postei um vídeo, ele, esse vídeo ficou muito bom, tal, não sei o quê. Ele sempre, né, me elogiando e dando dicas e tal. E hoje o Dado é uma pessoa que eu convivo, assim, né? Eu digo que uma das grandes os grandes trunfos da minha carreira é que hoje eu sou amigo dos meus ídolos, assim, né? E o Dado é um deles, assim, né? Porque ele era muito longe de mim, assim, né? Totalmente, né? Tipo, era o cara da Claro, né? Tipo, o professor da SPM. E eu, o Rafaelzinho lá da Coab de Gravataí, né? Tipo, como que eu vou chegar nesse cara, né? Mas eu acho que as pessoas gostam de quem trabalha, se dedica, né? Eu acho que eu percebi isso ao longo da minha carreira, né? Porque o próprio Dado, assim mesmo, ele fala, cara, tu é o cara que mais trabalha que eu conheço, assim, que mais estuda, que mais se dedica. A gente foi uma vez no Web Summit em Lisboa, ele foi, eu fui também, e eu tava sentado num cantinho, assim, com o notebook, fazendo uma matéria, ele tirou uma foto e postou no Instagram dele. Ele falou, ó, as pessoas acham que é só glamour, tá aqui em Lisboa, o cara tá aqui sentado no chão fazendo matéria. Então eu tenho uma super conexão com o Dado, né? Desde essa época, assim, ele é um grande professor, né, para todos nós. E tu também, né? Por favor, aqui eu chegou a ficar assim, Alonguei a resposta, mas nada, ótimo. a história é boa. Não, além da história ser boa, o que tu tá passando aqui para nós, é muito importante, porque tu tá mostrando o seguinte, tá, da minha leitura, assim,
As coisas são difíceis, Muito. né, nada é muito fácil, mas ela se torna fácil quando a gente descomplica ela e quando a gente facilita as coisas, ou seja, quando a gente pega uma simplicidade, né, das ações, das pessoas, e também quando a gente tem esse desejo e essa fome de 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 fazer, crescer e né. de fazer acontecer, não só por uma coisa de ego e não só pra gente, Uhum. mas também de mover outras pessoas nessa história toda, Sim. que é o que tu faz com a educação, né. Sim. É, e eu tenho uma palestra que eu conto essa história aí, que eu chamo "Até onde sua cara de pau vai te levar". Esse é o Maravilhoso. nome da palestra, né, que daí eu conto essas histórias, né, e tal. E um dos slides é uma tabela com vários quadradinhos, com um monte de X vermelho e um ou outro, verde. E eu falo: "Ó, esse aqui todos os nãos, e o verde é o sim", né. Então, ó, um monte de não, e aí veio o Genaro e falou sim. Aí depois um monte de não, veio o cara da PUC e falou sim. Depois um monte de não, veio o dado, né, e assim por diante. E a nossa carreira é isso, né. É isso aí. Demora, é difícil, porque todo mundo tá atrás, né, de sucesso, de dinheiro, de crescer, né. E eu acho que hoje em dia a gente tem muitos alunos muito jovens, né, e eu converso muito com eles às vezes, no dia a dia, assim. Dá 6 meses o cara quer ser diretor já. Daí eu conto pra ele: "Cara, olha só, foi 2 anos office boy. Isso que eu tô contando aqui de office boy era 2 anos. Eu acordava às 7 da manhã, ia para o colégio dava almoço para quem estudava, trabalhava até às 6, ia fazer o curso de informática, chegava em casa meia-noite, e assim todos os dias por 2 anos. Tu tá disposto a fazer isso?" "Ah, pois é, não, mas", né, então acho que é como tu falou, é difícil e não é rápido, né. Acho que muitas das pessoas acham que vai ser fácil e vai ser rápido, né. Ou se tu acertou uma vez já tá bom, né. Tá feito. Tem que ter constância, né, porque o mercado ele é muito competitivo, né, e hoje em dia ainda mais, porque hoje as pessoas têm acesso a praticamente tudo, né. Agora com a inteligência artificial aí, né, todas as coisas que tu pode fazer, que antes tu demandava muita gente, muito conhecimento, né, então, por isso também que eu falo muito de tecnologia e esse é o meu papel de tecnologia, né, mostrar para as pessoas, tentar explicar para as pessoas as coisas de tecnologia, porque tecnologia parece uma coisa muito para poucas pessoas, né, termos em inglês, é complicado. Então, o meu papel é esse. Quando a Band me convidou há 2 anos atrás para ser colunista, eu topei porque ia de acordo com o meu propósito, que é dar acesso à educação para as pessoas, né. E aí a minha coluna era: "Você sabe o que é um podcast? Podcast foi criado e hoje o podcast é importante por causa disso, disso, disso", tá. Eu gravei essa coluna, essa me marcou, porque aí uma semana depois eu estava no centro, peguei o elevador e entrou um senhor e uma senhora no elevador. E o cara falou: "Cara, tu não é o cara da Band?" Aí eu Famosão é, Ricardo Algolli, o é, cara do elevador. pois é, aí Oi? eu fiquei feliz, né, daí eu disse: "Sou, tudo bem?" Ele disse: "Cara, eu tenho 79 anos e eu achei que eu ia morrer sem saber o que era podcast, mas aí eu vi tua coluna e eu entendi o que é podcast, pedi pra minha neta instalar no meu celular um negócio verde lá, que agora eu ouço podcast, e queria te agradecer por isso". Daí eu: "Pô, cara, é isso, é sobre isso, né". E depois levei isso pra Band também e falei: "Cara, é sobre isso". Tem muitas pessoas que não são nativos digitais e até nem gostam, né, de usar a tecnologia, mas que talvez se aprender ali uma coisinha ou outra já vai facilitar o dia a dia dela, ou ela vai aprender uma coisa nova, né. E eu lembro que ele ficou super feliz, assim, ele ficou nervoso, ele: "Bah, que legal te encontrar aqui no elevador", né. Ele disse: "Ah, que isso, cara, dá um abraço aqui". Ah, que É, legal. e aí ele ficou super feliz, ele: "Bah, continua fazendo isso, porque a gente vai aprender umas coisas que a gente nem sabia que existia, né". E aí todas as minhas colunas começaram a ser assim: "Você sabe o que é um Simplificar, smartwatch?" né. Porque as pessoas ouvem falar, mas não sabem. E o meu pai, ele não é um nativo digital. Então, quando eu fazia a coluna no domingo, né, fazia o texto da coluna, e na segunda eu ligava para o meu pai para contar o que eu ia falar na quinta-feira. Ele era o meu curador. E aí ele falava: "Não entendi". Aí eu aí eu tentava melhorar o texto pra ele: "Não, agora entendi". Ou às vezes ele falava, no final ele estava mais crítico. Ele falava: "Ninguém tá interessado nisso aí". Aí eu disse: "Tá, vou falar de outra coisa Se então". ele estava mais crítico, porque olha o quanto ele E aprendeu, já né, estava claro, aprendendo. já Teve um dia que ele falou: "Ah, mas isso aí tu já falou". Eu disse: "Olha, já tá viu. entendendo, né". E eu tem uma parte da minha palestra que eu mostro algumas conversas que eu tenho com ele no WhatsApp, porque é ele descobrindo a tecnologia, assim. Aí teve um dia que ele me mandou assim: "Oi, Rafa, hoje eu aprendi YouTube". E aí eu: "Olha só", parei o que eu estava fazendo para falar com ele, eu disse: "Que legal, pai, e o que que tu tá assistindo?".
E aí foi muito improvável que ele estava assistindo essa conversa aí. Ah, Ele que estava legal. primeiro, quando ele começou essa é o slide anterior desse que eu ia falar, mas ele é legal também. Porque quando eu dei o celular para ele me pediu um dia um celular Ó, com WhatsApp. voltou É ele. isso aí, ó, para aí. Ele me pediu um celular com WhatsApp, porque ele não usava, né, o WhatsApp. E aí durante 6 meses a minha conversa com ele era essa aqui, ó, ele me dava bom dia e boa noite, todos os dias, era só o que a gente fazia. E aí ele falou depois que ele tinha aprendido o YouTube, né, e aí eu perguntei o que que ele estava vendo lá, e aí ele falou que estava vendo bailes. Bailes, que legal. Daí eu: "Como assim, pai, bailes?" Eu pensei em qualquer outra coisa, né, porque ele gosta de carro, de pescaria, achei que ele estava vendo essas coisas. Eu nem sabia que tinha coisa de baile, e é baile de CTG mesmo. Sim. Tem um cara que chama Valdir Passa, que ele bota uma webcam nos CTGs e deixa gravando por 3 horas, ele pega o vídeo e bota no YouTube. E aí pessoas como meu pai que gostam disso, mas não podem mais dançar, porque ele tem problema nas veias das pernas e tal, ele fica sentado na sala assistindo. Porque é uma forma Maravilhoso. que a tecnologia ajudou ele a se conectar com uma coisa que ele sempre gostou e agora não pode mais fazer. Então, às vezes, eu chego domingo de manhã lá para visitar meus pais, e eles estão sentados assistindo o CTG no YouTube. E o canal desse cara tem mais de 300.000 seguidores. Tu tem que dizer para esse cara agora, O Valdir. chega nesse cara e diz assim: "Olha, vou te dizer uma coisa, eu fiz o meu pai te assistir, sabe pouco, Te trouxe um novo usuário. desmistificando", Mas tu viu, ó, que desmistificando. durante 6 meses ele só me dava bom dia e boa noite. Porque ele achou que aquela ferramenta servia para isso. A minha mãe falou que até o uso do celular dele no início era, ele acordava, tomava café, pegava o celular que estava na gaveta desligado, ligava, sentava no sofá e dava bom dia para mim, para minha irmã e para meu irmão. Desligava o celular, botava na gaveta, ia viver a vida. No final da tarde ele sentava no sofá, pegava da gaveta, ligava e mandava boa noite para mim e para meu irmão. Durante 6 meses ele fez isso. Até que ele começou a ver que ele podia fazer outras coisas, tipo YouTube e tal. Então eu conto isso na palestra para mostrar para as pessoas que quem sabe muito isso é 0,5% da população. Todo o resto só assiste essas coisas e não usa porque não sabe, porque ninguém tem paciência de ir lá explicar e mostrar, né. Então o meu pai, ele é um estudo antropológico para mim, de uso da tecnologia, né. Eu até falo nessa hora que eu achava que meu pai era um chatbot, porque porque ele mandava sempre a mesma coisa. E a tua Então, mãe também? minha mãe também. A minha mãe A tua mãe continua fazendo limpeza? não, Não? agora ela não faz mais, agora ela é uma empresária do iFood. Olha, o que que ela A faz. minha mãe há 2 anos atrás, já faz tempo já que ela não trabalha mais com isso, né, ainda bem que o meu trabalho consegue proporcionar que ela não precise Não, mais pois eu vou te dar uma trabalhar. dica para um projeto com a tua mãe. E teve um dia que ela me chamou também, esse é um slide novo da minha nova palestra, né, que ela me chamou e falou: "Rafa, tu sabe o que é iFood?" E aí eu: "Claro, mãe, por quê?" Eles: "Não, porque a vizinha aqui, ela vende uns doces nesse tal de iFood, e eu queria que tu me levasse lá pra falar com eles, porque eu queria ela vender minhas lasanhas também." Daí eu disse: "Lá onde, mãe?" "Lá no iFood." Aí eu disse: "Não, mãe, mas não é assim." Mas daí tu vê, né, que a pessoa não sabe. Claro. Ela acha que é uma empresa, que tu tem que ir lá. Daí eu disse: "Tá, mas o que que tu achou que era?" "Não, eu achei que eu ia fazer uma lasanha lá pra eles. E aí, se eles aprovassem, eu poderia vender na empresa deles." Eu disse: "Não, mãe, não é assim que funciona." Aí eu expliquei pra ela como Sim, é que mas olha o funciona. produto que ela está inventando, né, tu te dá E conta que tá e fazendo empreendedora, né. claro. Eu falo que eu aprendi empreendedorismo com a minha mãe, que estudou até a 4ª série só, e ela sempre foi empreendedora. Sempre vendia as coisas para se virar no dia a dia, né. E hoje eu entendo que muita coisa do que eu faço no dia a dia, eu aprendi observando a minha mãe quando ela fazia essas coisas, né, para me criar meu irmão, minha irmã, né. Mas aí ela me mandou isso, e a gente cadastrou ela no iFood, e hoje ela vende lasanha no iFood. Faz 2 anos já que ela vende lasanha no iFood, que é uma atividade dela Qual e é do o meu pai, nome? Regina Lasanhas. Boa, Namo Regina a Lasanha. namorada do Vale, é. E virou uma atividade para eles, porque eles também né, se aposentaram, né, e não fazem, assim, muita coisa no dia a dia. Mas eles têm ciricutico, né. "Ah, eu quero fazer alguma coisa e tal", e o iFood ocupa 100% do dia deles. Porque eles acordam de manhã, vão no mercado comprar os insumos, aí preparam as coisas, aí no meio-dia ali é o momento onde vem os pedidos, e aí eles se dividem bem, minha mãe faz a lasanha e meu pai atende os motoboys. Esses dias eu cheguei lá, tinha umas cadeiras de praia, assim, Para os motoboys para os esperarem. motoboys ficar sentados Claro. esperando. E tinha uma aguinha lá que era a aguinha dos motoboys. Isso não é aula de venda? Claro que De sim. atendimento,
de fazer parceria. E aí eu falei pro meu pai: "Mas o que que é isso aí, pai?" Ele disse: "Não, os caras vão entregar o nosso produto, eles têm que Tem que ter entregar feliz, tem cuidado, que ter claro. cuidado. Se eu não ajudar o cara", aí tem um banheiro lá que estava desativado na casa do meu pai, ele reformou, que é o banheiro dos caras do iFood. Trazer o teu pai e a tua mãe para dar uma palestra para os lojistas aqui, É. porque por favor, né. Eles adoram isso, sabe. E aí minha mãe respondendo no chat do iFood também é outra coisa muito legal. Esses dias uma menina mandou: "Ah, a lasanha é congelada ou vem pronta? Porque eu tô de 8 meses e tal". E a minha mãe: "Oi, tudo bem? Já sabe o que que é o nenê?" Daí eu disse: "Mãe, pelo amor de Deus, ela só tá perguntando". Só que as pessoas Que gostam é disso. É, relacionamento, claro. humaniza, né. Daí a pessoa acho que achou estranho, dela: "Oi, sim, é uma menina e tal". E aí a minha mãe falou: "Ah, vou botar um pouco mais de queijo que agora tu tá comendo por 2", sabe, tipo, isso mostra nas palestras também, de que eu falo sobre tecnologia, atendimento, né, por exemplo, porque isso a gente nunca vai deixar de gostar, né. Alguém que realmente se importe contigo, não só pela transação de venda, mas pela relação que tu tá começando a criar ali, através da relação de comercial, né, vamos Rafa, sabe dizer. que ontem eu estava falando com a Mari, Aham. a Mari da tu conhece também a Mari, dessa questão toda das coisas genuínas, né, como isso precisa Que e como isso conecta, né. faz a diferença, exatamente. E isso que amplia as relações entre as pessoas, né, e faz Sim. mais do que conexão, é relação mesmo, né, de Total. Não, verdade, e se importar de verdade, né. de A verdade. minha mãe se importa de verdade. Esses dias a pessoa pediu 2 porque eu acompanho no meu aplicativo também, né, eu tenho o iFood dela no meu celular, porque ela ainda tá aprendendo algumas coisas, aí a pessoa pediu 2 lasanhas e ela não viu direito o pedido e mandou só uma. Nossa, ela ficou Ai, perplexa. coitadinho. Ela me ligou, eu estava fazendo uma reunião, ela me ligou 4 vezes, que aí essa mãe liga 4 vezes, tu para pra atender, né. E aí eu: "O que que foi, mãe?" Ela disse: "Não, porque desculpa te atrapalhar, meu filho, eu sei que você tá trabalhando, mas a pessoa pediu 2 lasanhas, eu mandei só uma e agora eu não sei o que fazer". Eu disse: "Mãe, a pessoa vai cancelar lá, tá tudo certo". "Não, mas será que eu consigo o telefone dela? Eu mando pelo Uber". E aí é isso, sabe, é uma lição É. de se importar, né. E não é pelo dinheiro, não é por nada, ela ficou preocupada que alguém não ia comer, né. Eu disse: "Não, mãe, tá tudo certo". Ela disse: "Não, mas dá pra ver o número lá". Ela pegou o número da pessoa, chamou no WhatsApp, pediu desculpa, falou que ia mandar uma e ela mandou, pediu um Uber, o Uber foi lá e levou outra lasanha pra pessoa. E o E da resultado e a margem é o que menos ela importa, o que importa é servir alguém, e a né. pessoa fez um comentário gigante lá, falou: "Nossa, eu nunca tinha visto alguém do iFood se importar tanto com a gente até já estava dando um outro jeito ali, fez um arroz a mais e tal, pra comer com a lasanha que veio, mas ela super se importou e nem pediu pra gente pagar o Uber, nada, ela mesma que pagou". E essa é uma das pessoas que mais pede lasanha no iFood dela lá, porque tu consegue ver, né, as pessoas que Sim. pedem, e indica para os outros e tal, mas eu acho que a minha mãe não fez isso por isso, né, tipo, vou atender bem para que ela indique. Ela fez porque ela se importava, Sim, de ela fez isso verdade, para o outro, para para o ela outro de fazer. verdade, né. E claro, tem os benefícios de ser assim, né, mas eu acho que minha mãe, de novo, é um grande exemplo para mim, né, tô sempre aprendendo com ela. Sim, e essa coisa mais ligada e ativa, é óbvio que isso vem do teu pai e da tua mãe, que baita herança, Sim, né, dessa super. Meu pai, ele tinha loja de móveis usado, né, depois de um tempo, assim, lá em lá Gravataí. em Gravataí. Então ele é um negociador nato, assim, né, e eu ficava lá sentadinho vendo ele comprar um fogão usado, uma geladeira usada, e negociando com as pessoas, mas sempre com essa coisa de se importar, assim, sabe. "Ah, mas por que que tu precisa?". Conversar, de fato, com a pessoa, Que não idade só eles têm? 68. Ah, Meu são jovens. o meu pai tem 68 e minha mãe 67. Não, e teve um dia eles nunca tinham assistido uma palestra minha. Aí teve um evento do E-commerce Brasil aqui em Porto Alegre há 3 anos atrás, e a Vivi, que é a organizadora, eles são lá de São Paulo, né. Eu estava lá em São Paulo almoçando com ela e eu contei pra ela que meus pais nunca tinham assistido, e ela levou meus pais pra assistir, sem eu saber. E aí quando ela foi me apresentar no palco, ela falou: "Ah, o nosso próximo palestrante, ele me contou que ele estava há 10 anos esperando esse convite de palestrar no E-commerce Brasil", porque eu vou no evento como ouvinte, assim, é um evento que eu admiro muito. E estava feliz por ter sido convidado para palestrar. E aí ela falou: "Mas para esse momento importante aqui, não podia ser só nós para assistir ele, né. Então eu queria que o seu Paulo e dona Kátia se levantassem". Eu: "Não, pode ser". Gente, o que que tu fez? E aí eu fiquei assim, disse: "Como assim meus pais?". E aí meus pais estavam lá no fundo, lá sentadinho, e ela então, o seu Paulo e dona Kátia vieram também assistir o filho aqui para palestrar.
E aí ela, então, com vocês, Rafael Martins. E aí todo mundo bateu palma e eu travei, né? Porque eu pensei, meu Deus, e agora? Meus pais, como assim? Porque eu falo vários exemplos deles na palestra também, né? E aí, enfim, fiz a palestra, foi super legal, o pessoal gostou. No final chamaram eles, porque o E-Commerce Brasil, todo mundo que palestra, eles dão um troféuzinho de recordação. Aí chamaram eles para me entregar. Bonito, que Foi bonito. super legal. E aí meu pai falou, cara, tem que trocar aquela foto ali, eu pareço muito velho. Eu gostei que tu falou ali, mas a minha foto não tá boa, vamos tirar outra, né? Ai, que Então tem muita história legal, né, dessa trajetória toda aí. Rafa, olha, se eu fui tendo uma surpresa, né, das 3 coincidências, meu Deus Agora, do muito Elma, mais. muito mais, muito mais. E Preciso escrever um livro, o Dado que fala que eu tenho que escrever um pois livro. é, ó, Dadô, tá aí, ó, o próximo livro. E já tem nome já, chama Improvável, porque a minha trajetória toda é improvável, né? Por causa da educação, tô aqui. É o que eu falo sempre, né. Sou um defensor da educação. O próprio trabalho que eu faço no instituto lá é para isso, né, fazer cursos, aulas para o pessoal lá da Nina, né. Rafa, enquanto estava falando, eu escrevi aqui algumas coisas de projetos que, cara, nós vamos fazer algumas coisas juntas. Tu vem pra cá que nós vamos. Ah, com Não certeza. sei se agora, né, tu tá em outra empresa, mas assim, tu pode ter Posso, projetos claro. paralelos, mas Inclusive, gera aqui gente. o ano passado a gente fez um projeto com um concorrente teu aí, para os Essa lojistas, que foi super legal, a gente fez legal, curso para os mas não é lojistas. egoísta. Um curso para os lojistas, curso de atendimento, de vendas e de WhatsApp, uma plataforma que a gente criou e tal. E tem um projeto que esse que eu escrevi aqui, que é muito legal, que a gente pode fazer, que eu vi numa viagem que eu fiz, que era pegando, que estava falando das gerações, né, mais velhas do teu pai, enfim, mas era um cara dando aula numa loja da Apple, e ele fazia grupos com pessoas de 60 a mais, mas 60 a mais era só o nome, porque Sim, tinham pessoas de 80 a mais, de 90 a sim. mais, sei lá que idade tinha. E eu fui assistir, obviamente, para ver aquele negócio que é Hum. maravilhoso, assim. E aí era um grupo pequeno de pessoas e o cara era da própria Apple, um queridaço, um amor, falando então ele começava falando primeiro quem eram as pessoas, o que que elas porque era essa coisa de relacionamento, e também entender o que que as pessoas queriam e como elas usavam Uhum. o seu celular, e ele foi desmistificando isso tudo. Que Então legal. tinha um carinha, um senhor que tinha uns 90 eu acho, ali grudadinho na telinha do Aham. do celular e aí ele foi fazendo, e eu acho que isso é uma coisa legal e até eu Super. estava propondo aqui internamente, mas já tem tu agora. Vamos fazer aqui no meio Não, do há shopping. 4 anos atrás eu dei aula para turmas de chamavam de melhor idade, né, era umas 4 A minha mãe só te cortando, tá, minha mãe quando eu perguntava pra mãe, porque a gente usa, né, os pais como pessoa: é. "Mãe, tu acha legal", quando estava começando a se dar nomes, né, ai 60 a mais, melhor idade, idade não sei o quê. Eu disse: "Mãe, que tu acha de melhor idade?" Ela disse: "Melhor idade? Melhor idade pra quem é essa? Você já tá dando dor aqui, dor ali". Isso que a minha mãe era muito Hum. divertida, né, adorava. Aí a gente fez uma turma de 30 pessoas para mexer na internet, usar o Google, o e-mail e tal, era um curso de 2 meses, toda terça e quinta das 7 às 8h30 mais ou menos. E foi bem curioso esse curso, porque normalmente nos nossos cursos a gente fazia o material digital, né. Esses alunos eles queriam anotar. Então, na segunda aula, a gente trouxe um quadro, anotava, e eles anotavam tudo. E o ritmo também era outro. "Ah, volta aí, que eu quero anotar de novo e tal". Então, e depois que acabou, todos eles vieram falar: "Nossa, tem um mundo que eu não conhecia, né, que não sabia que existia", né. E os filhos muitas vezes não têm tempo, não têm paciência de ensinar, de mostrar, né. Esse era o feedback que eles me traziam, né: "Não, meu filho trabalha com isso, mas nunca tem tempo para me ensinar e tal". Que bom que vocês fizeram esse curso, então, nossa, foi super legal. É que os jovens, assim, eu via muito pela minha mãe também, e comigo inclusive também, né, minhas filhas quando estava começando essa história, assim: "Ai, como que faz? Ah, me dá aqui", ela pegava para fazer, eu digo: "Não, não, não faz por mim, eu quero aprender porque senão eu não consigo fazer", Uhum. né, eu sou uma pessoa que para aprender a fazer eu preciso botar a mão na massa, assim, é o meu perfil. E as "Ah, eu não sei explicar, é isso aqui", eu digo: "Pô". Sabe, né, mas enfim. Sim. Rafa, muito bom, muito legal e vou te dizer uma coisa, esse foi o episódio número 1 com o Rafa,
porque a gente vai ter o episódio 2, 3, 4. Aguarde o episódio Tem número muita história, gente. Eu tem muita contei só história. algumas coisas, né? O Share hoje tem mais de 50 mil alunos, né? Que já passaram pelos nossos projetos. A gente tem projeto com grandes empresas como a Azul, Bradesco. Já cobrimos mais de 30 eventos fora do país. Agora em março eu tô indo para um evento em Barcelona que a gente vai cobrir. Então, eu falei, deu tudo certo, está dando, né? Por causa da educação, né? Então, a gente tem, por exemplo, na nossa plataforma, uma menina, eu sempre gosto de dar o exemplo dela, porque ela ilustra por que a gente faz o que a gente faz. Ela mandou uma mensagem para nós que ela paga R$ 59,90 por mês. A avó dela paga com a aposentadoria. Ela é do interior de Manaus. E ela mandou uma mensagem para nós porque ela conseguiu um emprego por causa do Clube Share que ela assinou. Ela estudou e ela conseguiu um emprego por causa disso, né? E ela falou: Nossa, eu nunca imaginei que eu ia estudar com professores tão bons como esses, porque eu moro no interior de Manaus, né? E aqui é mais precário e tal. E eu sempre dou o exemplo dela, porque o que a gente faz é para pessoas como ela, né? O Brasil é muito grande, mas é muito pobre, né? E a maioria das pessoas tem pouco acesso, É, né, à educação de qualidade, né? Então, isso é o que a gente faz no fim do dia, assim. que legal. Sabe que a gente tem aqui no Shopping Total a Fundação Projeto Pescar, né, É, e é muito isso, é educação para quem, não tem e acha que nunca vai conseguir ter e não vai chegar e chega, né, se chega. fica, vivo e vai. Tem fenômenos aí, né? E é lá no instituto mesmo, a gente fala que as pessoas só precisam de uma oportunidade, né? Para mostrar o quanto elas são boas, né? Então, acho que a educação proporciona isso, né? O Paulo Freire falava que a educação é libertadora, né? É isso aí. Tu já começou a escrever o teu livro? Ou já algumas partes. Como que é seu nome mesmo? Improvável. Improvável. Hoje, ó, começa um rascunhozinho Olha mais aí, ó. então do Boa, Improvável, boa, presente obrigado. nosso aqui para ti, que o Shopping Total é o nosso patrocinador do Totalks e a gente se mistura, né, nessa Sim, história, não tem venho como bastante aqui, separar. inclusive. Porque a escola é perto aqui, né? Então muita gente vem almoçar aqui no Total. Tá vendo? Depois tu vai ganhar Os ingresso de clientes. cinema então, vai ganhar um monte de coisa aí, que boa. Então tá bom, Rafa, vamos nos ver mais por aí, por coincidências ou não. Com certeza. Foi rápido, hein? Foi Parece que foi 5 minutos. Eu acho que foi, fez só 5 minutos, o próximo vai ter meia hora, depois o outro mais 1 hora e o tempo que tu quiser. Rafa, foi um prazer maravilhoso te ter aqui Prazer foi meu. Contar um e pouquinho das histórias aí. ótimo, acelerado, né, como dá para ver, mas tem muita coisa para contar. Então, esperem para o episódio número 10 com o Rafa aqui no Total. Valeu, obrigado. Obrigada. Gostou? Adorei, adorei, meu Deus.